Olá, bem-vindo a mais um episódio do VeraCast, hoje especial sobre o Abril Azul, um mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Para me ajudar nessa jornada aqui, eu conto com a presença do Dr. André Leite Gonçalves, neuropediatra. Bem-vindo ao VeraCast. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Também comigo a Nathalie Antunes Caprini Oliveira, que é psicóloga clínica da Pediatria do Veracruz. Obrigada pela participação, Nathalie. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão atual e pertinente. Sem dúvida. A gente tem dados da Organização Mundial da Saúde aqui, né, que estimam que cerca de 70 milhões de pessoas no mundo têm o transtorno do espectro autista, sendo desses 8 milhões só no Brasil. Então, já quero começar o nosso bate-papo aqui falando da importância desse mês aqui de abril para conscientizar as pessoas. Nathalie, o que você pode me dizer? Esse mês ele tem esse foco em ampliar o conhecimento das pessoas acerca do autismo, porque quando a gente consegue fazer essa ampliação do conhecimento, a gente reduz os estigmas, a gente combate ali o capacitismo e potencializa também, né, as intervenções terapêuticas e facilita o diagnóstico. Então, tem algo de especial quando a gente fala em conscientização, que é essa ampliação do conhecimento e facilitação, então, do diagnóstico e implantação de intervenções no nível mais precoce. A importância da informação, né? Doutor André, se a gente puder explicar para as pessoas o que é o transtorno do espectro autista exatamente, existem diferentes espectros aí que são classificados, como funciona? O autismo, o transtorno do espectro autismo, como foi definido pela DSM-5, o Manual de Doenças Americanas, em 2013, ele ampliou essa questão do espectro. Então, antigamente você não se falava em transtorno do espectro autista, você falava ainda como está na CID-10, que é uma classificação que a gente já usa, em autismo infantil, síndrome de Asperger, eles tinham outras subclassificações. E na DSM-5 eles ampliaram para o transtorno do espectro autista, colocando nível 1, nível 2 e nível 3. Né? A proposta deles era melhorar o nível de assistência dos pacientes e esta classificação acabou gerando isso. E o autismo ele se baseia em uma tríade de sintomas: falhas importantes na comunicação, falhas importantes na interação social e padrões graves, restritos e repetitivos. Então, neste ponto, a DSM às vezes peca um pouco, porque ela não colocava, às vezes, essas questões. E na CID-11, que é uma classificação que vai sair, era para ser lançada agora em janeiro de 2025, ela ficou prorrogada agora o governo federal para 2027, eles mudam um pouco. Então, colocam transtorno do espectro autista com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, ou com comprometimento maior ou menor de linguagem. Essa é uma nova classificação que vai passar a ter vigor aqui no Brasil, é isso? Isso. O Brasil, por lei, pelas questões documentais e legais, nós seguimos a CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Hoje está válido a CID-10, a CID-11 foi homologada em 2019 e aí estava em processo de tradução. E era para ser implantada agora em janeiro de 2025, mas o governo federal fez uma prorrogação para 2027. Então, futuramente, nós vamos passar a usar esta classificação no Brasil. Traduzindo na prática para as pessoas, o que isso vai significar de avanço? Avanço vai ser, você vai poder classificar um pouco melhor alguns pacientes e aquela questão do autismo nível 1 que se falava muito, o que a gente começou a observar desde 2013 é que começou a ter muitas cópias ou muitos erros diagnósticos, às vezes dentro desse nível 1. Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acabava tendo diagnósticos que não eram. Então, com a CID-11, talvez melhore um pouco essa classificação, essa definição dos sintomas, né? Nathalie, falando para a pessoa que convive com a criança, os pais, os responsáveis, né, os familiares, tem alguns sinais que já devem ser observados, que podem ser sinais de alerta, vamos dizer assim? Um dos grandes pilares do autismo é a falha na interação e na comunicação social. Então, é aquele bebê ou mesmo uma criança já numa idade mais avançada que mostra algum prejuízo na reciprocidade socioemocional. Aquela criança que não faz o contato visual de uma forma efetiva, não mantém esse contato visual, que não responde ainda a bebê quando é acionado, ou não aponta objetos ainda
precocemente, né, no desenvolvimento. Então, isso vai se percebendo, essa falha na troca de turnos, do diálogo entre pai e criança, a falha, às vezes, no sorriso social que o bebê já não estabelece desde o início ali de precoce ainda, né, de meses de vida. Então, esses são os sinais principais na interação e na reciprocidade socioemocional da comunicação. E eu imagino que o diagnóstico precoce faça muita diferença. Com certeza, né? Porque os primeiros 6 anos de vida, a primeira infância, são os grandes marcos na capacidade de comunicação, nas habilidades socioemocionais sendo desenvolvidas. E quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tem tempo de ação. A gente tem esse tempo para agir, para conseguir com essa criança fazer um desenvolvimento a partir de algumas terapias, das habilidades sociais serem assim desenvolvidas, e as perdas de funcionalidades, as perdas de qualidade de vida da criança fica mais reduzida quando a gente consegue intervir logo no início do desenvolvimento dessa criança. Doutor André, o diagnóstico na criança hoje ele é feito de que maneira? Envolve diversos profissionais? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Eminentemente clínico, e envolve uma equipe multidisciplinar. Então, você faz avaliação fonoaudiológica, avaliação com o setor de psicologia, de terapia ocupacional, e é muito importante que nesses pacientes se faça uma avaliação neurológica e também genética desses pacientes. Hoje, muitos casos têm etiologia genética, né? Teve um estudo em 2018 que mostrou que a maior parte dos casos de autismo são genéticos, a maior parte dos casos tem uma boa evolução, apesar, às vezes, né, das intervenções que a gente faça. Então, é importante também ter essa definição, né? O diagnóstico do autismo, ele é uma coisa que, em minha opinião, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele gera muito estresse parental. Então, muitas vezes os pais, a partir do momento que nasce um filho deficiente, nascem pais que têm que durar para sempre. Então, muitas vezes tem crianças que têm sintomas de autismo, os sintomas melhoram ao longo dos primeiros anos de vida e muitas vezes os pais ficam com aquele diagnóstico ou com aquela impressão de que aquela criança ia ficar muito comprometida. Então, é importante que a gente faça um diagnóstico precoce, mas é importante também que a gente acompanhe de perto essas crianças, faça um acolhimento desses pais e a gente espere um pouco aí até os 5, 6 anos para a gente definir para onde essa criança ou como ela vai evoluir. Tem muitos casos que evoluem favoravelmente, tem casos que não evoluem tão favoravelmente, então esse é um período muito crucial que a gente precisa acompanhar. Por isso a importância da equipe multidisciplinar nesse processo. Complementando a fala do Dr. André, o grande receio e medo desses pais, o que assusta eles é que é uma descondição permanente. Né? É uma condição que vai ter a longevidade aí da vida desse indivíduo. E os pais muitas vezes se afastam dessa possibilidade de diagnóstico, ou mesmo tão amedrontados, eles acabam buscando, às vezes, por erros diagnósticos também no processo. Então, precisa realmente ter uma avaliação muito condizente, em que leve vários parâmetros em consideração. Então, observação do comportamento dessa criança, observação no contexto familiar e no contexto escolar. Os educadores são importantes nesse processo também, né, que estão ali no segundo microcontexto da criança, que é a escola. Além disso, a gente tem também escalas padronizadas hoje, ferramentas que ajudam a se guiar. Elas por si só não fazem o diagnóstico, mas elas nos ajudam a chegar num diagnóstico. Então, sim, né, é um diagnóstico clínico, Sim. É um diagnóstico multidisciplinar, que precisa levar em conta entrevista com os pais, observação do comportamento, nos microcontextos da criança e as ferramentas também de avaliação de escalas que já tem disponíveis aí, que a pesquisa científica já desenvolveu. E fica claro também que uma vez o diagnóstico dado, essa família tem possibilidades, né, com essa criança, muitas possibilidades terapêuticas, muitas abordagens possíveis também, né, Nathalie? Existe uma grande janela de oportunidades. Né? Essas crianças também têm os potenciais delas serem desenvolvidos e que precisa ficar muito claro isso para os pais. Né? Em que eles vão acolher as dificuldades e vão vibrar em cada conquista e vão buscar as grandes oportunidades, o potencial de cada criança. Então, existe algo que chama de zona de desenvolvimento proximal dessa criança. A gente vai tentar levar ela ao máximo de potencial que ela consegue atingir. E isso quem provê são as terapias especializadas. Né? Então, são parte aí de uma equipe
em que olha para essa criança, vê qual é a peculiaridade dessa criança e o que ela tem para desenvolver de individualidades. Então, as terapias hoje são muito mais avançadas do que eram antigamente, porque existem grupos de pesquisas científicas muito fortes no assunto. E quanto mais precoce, mais a gente consegue ter essa janela de oportunidade, mas, claro, sempre dando segurança para esses pais de que há o que fazer, de que temos onde chegar e de que caminhos podem ser abertos aí a partir do diagnóstico. E nessas abordagens, além da terapia, há casos em que é necessário lançar mão de algum tipo de medicação? Sim, principalmente quando o paciente tem prejuízos, né, sociais. Então, às vezes a criança tem sintomas de hiperatividade muito importante. Às vezes a criança tem quadros de auto e heteroagressividade também muito importantes. Então, muitas vezes a gente precisa lançar mão da medicação. A gente sabe que hoje uma das comorbidades muito frequentes no autismo é o transtorno por déficit de atenção com hiperatividade. Então, muitas crianças têm. E até muitas vezes a gente tem que tomar cuidado que crianças que têm atraso de linguagem, têm sintomas de TDAH numa primeira infância e têm alterações de processamento sensorial. O que são essas alterações de processamento sensorial? Então, crianças que têm seletividade alimentar, crianças que têm problemas, às vezes, com o toque, uma hipersensibilidade auditiva, elas podem apresentar isso também em pacientes com TDAH. Então, isso hoje já é considerado como uma não exclusividade do autismo. Então, acreditava-se que só crianças autistas tinham alteração de processamento sensorial. Hoje a gente sabe que crianças que têm déficit de atenção também têm. Então, este grupo, muitas vezes, acaba sendo diagnosticado erroneamente como autista. Pode confundir um pouco o Pode ser um diagnóstico. confundidor. Então, uma das coisas hoje que, como profissional, mais me preocupa, principalmente nessa primeira infância, são os confundidores que levam ao diagnóstico errado de autismo. Então, acho que esse é um alerta que eu gostaria de deixar, acho que isso é importante, para que a gente tente ser o mais refinado possível, que a gente tenha um refinamento muito grande no diagnóstico, para não errar, né? E a medicação, muitas vezes, a gente acaba usando nesses casos para controlar os sintomas. E esse diagnóstico, muitas vezes, ele vem tardiamente, né? Ele vem já fora da infância. A gente tem o caso do Anthony Hopkins, né? O vencedor do Oscar, inclusive, de melhor ator no filme Silêncio dos Inocentes, teve o diagnóstico na vida adulta aos 70 anos. E tem diferenças nos sinais do autismo na infância ou já na vida adulta? Ou são aqueles mesmos comprometimentos sociais, de comunicação que vocês estavam trazendo aqui? Existem alguns indivíduos que eles vão tendo aspectos sutis durante o desenvolvimento e que na idade adulta fica mais claro que durante ali a infância já haviam aspectos a serem olhados e que não foram tão bem observados, mas nuances mesmo de comportamentos atípicos sociais, ou dificuldades de uma comunicação, de uma interação tão rica. Ao mesmo tempo, são pessoas que têm alguns potenciais como memórias, capacidade de memorizar, capacidades incríveis, brilhantes, que isso fica mais destacado na vida adulta. Isso já vem mostrando durante a infância, mas na idade adulta isso se destaca, então fica mais marcante e aí sim se olha como uma possibilidade de ter sido um transtorno não visto na infância. Né? Algo importante que eu queria complementar da fala do Dr. André, hoje a gente tem um fenômeno que é o excesso de telas. E isso faz com que exista uma interação muito passiva dessas crianças. E elas acabam passando, às vezes, anos da primeira infância, não tendo interações de reciprocidade, interações ativas. E essas interações somente passivas, com excesso de telas, também pode gerar ali um falso alarme para um transtorno de autismo, que não é exatamente o autismo, mas é uma baixa estimulação adequada. Crianças que não têm uma estimulação, um contexto de desenvolvimento adequado. Isso deve, em números, estar aumentando bastante, né? Porque a gente vê que a tela realmente é um problema na infância. A tela é um problema. A tela abaixo dos 3 anos, a Academia Americana de Pediatria coloca que pode levar a sintomas de autismo-like. No caso do déficit de atenção, a gente vê que as crianças não desenvolvem sintomas de TDAH necessariamente devido às telas, mas aquelas que são portadoras pioram muito dos seus sintomas quando ficam muito em telas.
E principalmente sintomas, eu tenho observado muito no consultório, sintomas de irritabilidade e agressividade quando você tira a tela. Então a tela é uma coisa muito interessante que ela causa muito abstinência. Então quase um sintoma de abstinência mesmo. E em especial no grupo dos autistas isso é muito pior. Então quando você pega autistas que teoricamente aí, né, por essa classificação nova são mais comprometidos, né, que seria o que a DSM colocaria como nível 2, 3, geralmente são crianças mais comprometidas. Voltando um pouco à questão do adulto, hoje se fala em duplas excepcionalidades em avaliação neuropsicológica. Você fala em autismo e altas habilidades. O que seria alta habilidade? Pessoas que têm QI acima de 120, segundo algumas classificações, ou acima de 130. Estas pessoas com alta habilidade, elas flertam muito com o autismo. Então, de uns 3 anos para cá, começaram a sair alguns trabalhos em neuropsicologia mostrando que pessoas com alta habilidade ou com QI mais alto têm muitos sintomas de autismo na infância, mas mais leves do que o autista, e eles tendem a melhorar quando chegam depois dos 6 ou 7 anos. Então, este grupo, quando ele é com TDAH, ele acaba, às vezes, sendo erroneamente diagnosticado como autista. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem o autismo com alta habilidade, TDAH com alta habilidade e TDAH com autismo. Então, é importante a gente sempre ver no adulto, né, porque os sintomas do adulto são mais frustros, são mais leves. E sempre ver uma questão genética. Então, por exemplo, eu tinha um paciente meu que era muito comprometido geneticamente, assim, ele tinha um autismo muito severo. E aí, quando você vai entrevistar os familiares, o pai, os tios, todos têm um comportamento muito autístico. Aí, dentro daquela família, aquele diagnóstico fica um pouco mais fácil. E a abordagem na pessoa adulta é também a terapia, são as terapias, vamos dizer assim. Sim. A base de terapias, tanto na criança quanto no adulto, né, para o espectro autista, são os princípios comportamentais. Né? Na criança, hoje, utiliza-se muito a terapia ABA, que é a análise aplicada ali do comportamento, em que tenta fazer a modificação de comportamento para um ajustamento, uma adaptação dessa criança nos contextos em que ela vivencia. Né? E muitas vezes isso também exige um treinamento dos pais. Então, associa-se também ao treinamento e orientação dos pais. Essa é a principal abordagem hoje utilizada mundialmente nas crianças com autismo. E essa questão do espectro também, relacionando ao diagnóstico tardio, pode ter a ver também, né? Porque dependendo a pessoa, ela é totalmente funcional, ela se relaciona, ela trabalha, como você disse, né? Tem altas habilidades muitas vezes, então fica um pouco mais difícil de se perceber e diagnosticar. Sim, os prejuízos, né, eles têm níveis diferentes de prejuízos. E às vezes precisa realmente de uma observação do comportamento mais rigoroso, de pessoas próximas a essa pessoa que relatam algumas características desses indivíduos para poder chegar a um diagnóstico no adulto. No adulto você precisa, às vezes, do apoio da família, né? Exato. Então, às vezes, o que o próprio indivíduo traz, às vezes você precisaria, né, ter de familiares também trazer essa informação. Ajuda bastante, né? E uma das coisas mais importantes tanto no TDAH quanto no autismo, eu acho que é uma psicoeducação familiar. Então, quanto mais a família entender sobre o assunto, quanto mais aprender a lidar, eu acho que essa é a nossa missão. Fazer com que as pessoas aprendam a lidar com isso, né? E tentem entender como elas funcionam, né? E como elas podem viver melhor, né? Acho que isso passa também por quebrar preconceitos, né? Segundo a ONU, a falta de compreensão tem um tremendo impacto sobre pessoas com autismo, suas famílias e comunidades. Aí eu fecho aspas. Tem muito estigma ainda, né? Como você estava trazendo aqui no começo, muito preconceito com as pessoas com autismo. Ainda há muito capacitismo, né? O não acreditar que essas pessoas possam se desenvolver funcionalmente e existir em sociedade de forma inclusiva de fato, né? Então, a gente precisa realmente ter esse combate e a conscientização exatamente para isso, né? Para combater ali os equívocos, né? E conceitos equivocados, errados, porque essas crianças e esses adultos podem ser funcionais, podem conviver em sociedade e podem ter qualidade de vida muito próxima, né, a crianças neurotípicas. Então, a gente precisa ainda ter um passo à frente como sociedade para aprender a convivência, uma convivência harmônica, segura, protetiva e
e que seja aí afetiva também com essas crianças, essas famílias todas. Trabalhar a inclusão, de fato, né? A sensibilidade, a empatia nas famílias, nas escolas, porque tem muita criança que vai acabar sofrendo bullying por isso, infelizmente, né? E a situação vai agravando. Isso é uma coisa que nós já vemos hoje. O termo autismo já está começando, como muitos termos médicos em medicina, né? Já começou a ter um caráter pejorativo entre a criançada. Então, às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ser. Em relação ao mercado de trabalho, eu gostaria de salientar uma coisa interessante. A gente ainda tem muito estigma, mas tem coisas muito interessantes, né? Uma vez eu tive um paciente que tinha características aí de alta habilidade, com TEA, né? Ele era um perfil bem assim. E ele chegou a ser mandado embora da empresa, tudo. Ele ficou indignado, porque ele fazia tudo direito, as coisas todas corretas. E ele, depois, a gente, né, com o diagnóstico, com as orientações, ele buscou o grupo de ajuda, ele falou, achei meus pares, consegui me entender. E ele foi contratado por uma empresa de tecnologia que já contratou ele como autista. Então, eles aprenderam, algumas empresas de tecnologia, a ver quais são essas altas habilidades que eles têm. Então, por exemplo, são muito bons programadores, alguns têm algumas características. Eles pegaram essas características e usaram dentro da empresa para contratar. Porque eles não vão no cafezinho, eles não fazem conversa, não fazem fofoca. Então, às vezes, até é interessante para a empresa, né? Quer dizer, são pessoas que, às vezes, trabalham muito bem, são muito certinhas, chegam no horário, trabalham pontualmente, não se incomodam e, às vezes, não têm, às vezes, os problemas sociais que, às vezes, outras pessoas têm. Então, as empresas hoje têm utilizado essas pessoas no mercado de trabalho já com uma contratação específica, né? Sim, tem perfis aí com grandes potenciais, né? Tem muito desconhecimento, acho que passa também pela falta de informação, né? Então eu queria lançar aqui para a gente desmistificar um pouco com algumas frases e que vocês falassem um pouco sobre elas. A gente já falou aqui, mas vale a pena reforçar. Autismo é hereditário? Pode ser, né? Na maioria das vezes. Sim, esse trabalho de 2018 mostrou que a maior parte dos casos, 80% dos casos de autismo são genéticos. Os outros 20% são mutações novas, mas basicamente você tem um caráter genético aí para o autismo. Isso traz um grande peso para os pais, né? O peso da culpa, de algo que eu sou incapaz de transformar, de modificar. E é importante também que esses pais tenham acompanhamento terapêutico, para que eles tenham suporte emocional para lidar com todos esses, enfim, né, com todos esses sentimentos de culpa, de impotência que um diagnóstico como esse traz. É muito complexo, né? Autismo é doença? Não. Ele não é considerado uma doença. Hoje ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Ele é um transtorno, um espectro. E é algo que a gente vai aprender a conviver durante o desenvolvimento daquele ser humano, né? Então, hoje ele não é considerado uma doença. Acho que o André concorda. Exceto quando você tem alguma doença genética, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente os casos mais severos. Às vezes você tem doenças genéticas que determinam um fenótipo de autismo. E isso gera um problema, porque às vezes a criança tem uma doença genética e ele fala, olha, sua filha tem esta doença. Não, mas ela é autista. Eu falei, olha, não, ela tem esta doença, mas o fenótipo é de autismo. Então, por que isso tem uma implicação importante? Porque às vezes aquela doença genética tem características, tem uma evolução, tem um padrão prognóstico diferente de uma criança que é autista e que não tem características, né, que não tem alterações genéticas. Classicamente no autismo, é uma coisa que é um pouco rara, até não rara, mas não tão frequente de acontecer, é uma regressão autística. Então são crianças que regridem, então elas têm uma linguagem a partir do primeiro, segundo ano de vida e às vezes sofrem uma regressão aí entre o primeiro e o segundo ano de vida desses sintomas. Isso só acontece em uma doença, uma condição, né, que é o transtorno do espectro autista. O autismo ele não se desenvolve ao longo da vida, vamos dizer assim. A pessoa já tem... nasce com essas características. Sim, isso pode... Os sinais podem ficar diferentes ao longo da vida. Podem ficar diferentes que muda. E muitas vezes os sintomas melhoram ao longo da vida. Na maior parte dos casos eles têm uma evolução mais favorável segundo esse estudo, né? Aí entra algumas discussões entre especialistas de definições que hoje tem algumas questões ainda que precisam ser melhor definidas por especialistas ainda, né? Um outro mito que a gente precisa quebrar, que eu acho que ficou bem claro aqui no nosso diálogo, é de que pessoas com autismo não podem trabalhar nem conviver socialmente. Acho que vocês responderam de forma brilhante já que sim, né? Isso é um grande equívoco, não é mesmo, Nathalie?
Sim, né? São crianças e são indivíduos que têm muitos potenciais a serem desenvolvidos e que precisam, sim, encontrar os seus próprios caminhos. Precisamos olhar para eles de forma individualizada, de uma forma particular para cada um deles e encontrar qual que seria ali a possibilidade de melhor caminho, com uma boa qualidade de vida, com uma funcionalidade, com uma adaptação aos contextos em que ele vai conviver. E isso é, sim, possível. Isso é muito interessante o que você falou, né, da individualidade. Nem toda pessoa com autismo é igual. Não. E falando um pouco nisso, né, mercado de trabalho e falando em adulto com autismo e falando sobre autismo, acho que a gente sempre deve lembrar uma coisa que todo mundo se esquece, que é uma das pessoas mais famosas no mundo do autismo, que se chama Temple Grandin. Né? Então a Temple ela foi a primeira autista, né, americana a nos falar sobre autismo. E ela ganhou prêmios, né, de psiquiatria e prêmios de veterinária, porque ela inventou o modo moderno de sacrificar gado. Então, um dia ela vivia numa fazenda e ela notou que o gado sofria. E ela criou uma estratégia para que o gado andasse de forma circular e não entrasse em sofrimento. E aí todo mundo achou que ela, né, não tinha muito sentido o que ela fazia, o que ela falava, mas um vaqueiro falou: nossa, a carne vai ficar mais macia. Né? E aí eles usam até hoje o método de sacrificar gado, a carne que vocês comem hoje no mercado e tudo, ela que proporcionou isso. Então ela ganha prêmios de veterinária e prêmios de psiquiatria. Por quê? Muito do que nós sabemos sobre autismo, quem nos ensinou foi a Tempo. Então já lá nos idos de 50 e 60, a Tempo já fez a diferença no mercado de trabalho. Né? Ela já conseguiu ser diferente, né? E sendo diferente do jeito dela, ela conseguiu nos trazer grandes avanços, né? E esse dado histórico nos traz o quanto que as pessoas com autismo, elas têm essas soluções criativas, soluções diferenciadas do que é o comum, né? Então, resolução de problemas para a criança ou para o adulto autista, geralmente elas têm caminhos, alternativas diferentes do nosso pensamento. Então, do ponto de vista cognitivo, de pensamento, o modo de pensar nem sempre é igual ao nosso. E eles buscam soluções. O processo criativo, a capacidade criativa é bem aguçada quando a gente observa o comportamento da criança autista. É a beleza da diversidade mesmo, né? Dessa multiplicidade de olhares, de formas de enxergar a vida e as soluções para ela, né? E aí você estava falando da família e da importância desse acolhimento da família que realmente está impactada muitas vezes por um diagnóstico. É muito importante também ter uma rede de apoio para além da família, né? Os profissionais que estão participando desse atendimento, a própria escola, muitas vezes, os amigos. Qual que é o papel dessa rede de apoio? Eu gosto de dizer que cuidar é coletivo, que cuidar não é algo solitário e que precisa ir para a esfera do coletivo. Então, essa criança ela precisa ser acolhida por profissionais que cuidem não só da criança, mas sim da família como um todo, do sistema dessa criança, né, que é essa família. Essa escola também precisa entender o que essa criança tem de tanto de prejuízos, dificuldades, e o que ela tem de potencial e como podemos desenvolver. Então, essa rede protetiva de escola, família, grupos também sociais de trocas, em que esses pais às vezes se inserem nesses grupos e são bem acolhidos e podem trocar informações que sejam valorosas, isso vem o pertencer. E o pertencer a um grupo é muito importante para essas famílias. Você sentir pertencente a um grupo é de extrema importância para esse suporte parental. Esse papel do mês de abril, né, e que isso também ultrapasse aí os outros meses do ano, que a gente possa promover o debate, levar essa informação a respeito do autismo para que a gente tenha, né, doutor André, um mundo mais inclusivo. Eu acho que isso é muito importante, eu acho que a informação de qualidade também é muito importante, porque hoje na internet a gente tem muita desinformação, né, então eu acho que a gente tem que usar esses momentos para tentar promover informações de qualidade e sempre tentando trazer inovações, né? Então, eu sempre vou ao congresso, sempre tento estar atualizado para ver o que há de novo, né? E quais são as discussões. Tem acontecido algumas discussões aí no mundo do autismo, algumas coisas que nós vamos ter que mudar, alguns conceitos, algumas coisas, mas eu acho que de um modo geral a gente sempre trazer essa informação correta, poder ter essa discussão, acho que é muito importante ter esse espaço, né? O transtorno do espectro autista hoje é considerado uma questão de saúde pública mundial
pelos dados que a Marcela trouxe, né, no início, é algo alarmante, preocupante, que precisa ter um diagnóstico correto, um diagnóstico adequado, precoce, para possibilidades de intervenções, então, adequadas, e em que esses indivíduos tenham a sua qualidade de vida e sua funcionalidade preservada dentro de sua condição. Então, esse mês ele marca aí um debate maior, né, uma conscientização maior sobre esse tema. Eu acho que essas estratégias sempre, né, como outras estratégias, né, para a prevenção do suicídio e outras questões, elas são importantes, né, quando a gente faz essas campanhas em níveis nacionais, né, e muitas vezes mundiais, para alertar sobre a patologia ou para alertar sobre a condição, para que as pessoas possam ter maior informação. E, né, volto a insistir, a questão da informação de qualidade. Acho que é importante hoje nós termos fontes de informação de qualidade, já que na internet muitas vezes você acha muita informação, às vezes, que não tem tanta qualidade científica. Então, acho que a importância do Abril Azul é exatamente essa, né? Tentar trazer informação científica de qualidade. Acho que isso é importante. Agradeço demais a participação de vocês, nos ajudando aqui da maneira como a gente puder a quebrar um pouco de preconceitos, né? Levar acolhimento e também informação para as famílias. Obrigada, viu, Nathalie? Obrigada. Acho que um mundo inclusivo é possível, a gente precisa acreditar nisso. E estar aqui hoje é um privilégio falar sobre o assunto, né? É um grande prazer estar aqui. Agradeço também a oportunidade. Muito bom recebê-lo também, doutora Andréa. Obrigada pela participação, por todos os esclarecimentos, viu? Muito obrigado. E esse é o VeraCast, o podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. Vou ficando por aqui e te espero na semana que vem, às 8 da noite. Até lá!